Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos ter um momento breve de louvor ao Senhor. Escolhi um cântico que fala: estamos todos congregados aqui, um cântico antigo, que acho que todos conhecem. E eu creio que o Senhor está presente aqui, amém? Nós, enquanto família e corpo de Cristo, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus.
Vamos cantar um cântico que diz: vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Quando a Lúcia me chamou para ajudar hoje aqui no louvor, eu fiquei pensando, que música que nós vamos trazer, né? Estranho, né? Fala de casamento, eu pensei, nossa, vou pegar música falando de amor, né? Romântica, vai, meu Deus, não, né? E aí eu me lembrei de quando eu me converti, que muitas vezes eu vinha para a igreja e eu ficava com meu coração apertado, porque a minha família era desestruturada e eu ficava triste porque havia momentos dentro da igreja em que as pessoas se reuniam enquanto família para orar e eu estava sempre sozinha, não tinha minha família para orar. E eu pedia para Deus, eu falava: Senhor, eu quero a minha família para estar comigo para orar. E eu pedia para Deus. E essa música nessa época era o ápice. Eu lembro que na igreja tocava-se muito essa música. Na rádio, na época era rádio, gente, estou entregando a minha idade. E eu lembro que eu pedia muito para o Senhor para que eu tivesse a minha família. Hoje eu tenho aqui o meu irmão comigo, a minha cunhada comigo, o meu esposo comigo. Eu creio que eu ainda vou ter muito mais pessoas da minha família comigo. Esse ano eu vou fazer 22 anos de casada. E eu creio que eu ainda vou fazer muito mais anos de casada. Não que seja fácil, porque a gente sabe que é casado que são lutas, mas são bênçãos e mais bênçãos também. E eu queria te convidar a cantar esse cântico. Venha desfrutar do amor de Deus. Você, a sua casa, a sua família, pois é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem restaura o nosso lar, porque nós somos falhos, mas quando nós dedicamos tudo que nós temos ao Senhor, é Ele quem cuida de todas as coisas. E o Senhor, Ele tem prazer em abençoar a família. É o Senhor quem cuida da nossa casa. Não tem prazer maior do que o Senhor cuidar da nossa família. Amém? Então cante o Senhor esse cântico.
queridos, queridas, graça e paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria para nós estarmos aqui nessa noite. Eu conheço o Daniel, a Leila e toda a família Piccoli e adjacentes há muitos anos. Ele vai dizer quanto ele conhece, é muito mais ainda, né? Mas eu quero dizer que para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui, um privilégio. E eu gostei demais, gente, do tema do Ministério de Casais de vocês, conectados com Cristo. Estamos no momento da conexão, né? Tudo se fala sobre estarmos conectados e não existe lugar melhor para nós como casais do que estarmos conectados com Cristo. Amém? Nós somos casados há 35 anos, né? Temos 3 filhos, os 3 filhos são casados. Um dos nossos filhos está representado aqui, a nossa filha Rebeca e o Anderson. Quer dizer, tínhamos 3, né? Agora temos 6, né? E assim as coisas caminham, né? Sempre numa multiplicação, né? Cumprindo a ordem, né? De multiplicarmos. Então, é um privilégio podermos compartilhar nessa noite com vocês. Nós vamos estar dividindo aqui o nosso momento de compartilhar. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou um dos pastores da comunidade cristã em Guarulhos, enviando um abraço para os queridos irmãos. E eu estava aqui conversando com o Daniel e a Leila e lembrando que no primeiro mês que a comunidade aqui foi iniciada, eu estive junto com os irmãos ministrando. Então eu faço parte desses 30 anos, me sinto participante aqui. Graças a Deus. Parabéns por esses 30 anos, por toda a bênção de Deus sobre a vida dos irmãos. E embora o espaço é um espaço muito legal, a igreja somos nós, né? Então, graças a Deus por esses 30 anos de história na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado pelo convite, Daniel, Leila, com quem nós temos vínculos históricos. Eu vou ser obrigado a revelar a nossa idade. É mais de 40 anos, pessoal. Então, isso é muito legal com a família, Humberto, Lúcia, muito obrigado pelo carinho. E nessa noite eu quero parabenizar também essa iniciativa. É muito importante uma igreja que tem um ministério com casais, que sabe essa necessidade. Isso é muito importante. Sabe que certa vez, um milionário, ele organizou uma festa e colocou os convidados em volta de uma piscina, e dentro dessa piscina tinha um tubarão, e ele fez um desafio: a pessoa que mergulhar nessa piscina e nadar até o outro lado, se livrando do tubarão, vai poder escolher entre receber metade da minha fortuna, ser meu sócio ou ser meu genro. E todo mundo ficou naquela expectativa, né? Nada, ninguém. De repente só escuta assim um tibum, e um camarada nadando desesperadamente até o outro lado da piscina e dando chute no tubarão e tentando se desvencilhar, até que ele conseguiu. Na hora que ele chegou do outro lado, o milionário falou: mas que coragem, que coisa fantástica. Você quer ser meu sócio? Não quero ser seu sócio. Você quer metade da minha fortuna? Eu também não quero metade da sua fortuna. Então você vai ser meu genro. Eu não quero ser seu genro. O que você quer então? Eu quero saber quem me empurrou nessa piscina. E você sabe que nesses anos de ministério, assim como o Daniel, a gente já fez muitos casamentos, né? Eu já tive a oportunidade de fazer mais de 100 casamentos, inúmeros aconselhamentos. Já teve gente que de alguma maneira perguntou assim para mim: pastor, como é que eu entrei nessa? Quem me empurrou nesse negócio de casamento? E na realidade a vida não precisa ser assim. Na realidade o casamento pode ser um instrumento tremendo de Deus. O casamento pode ser uma escola do Evangelho para a gente. É sobre isso que a gente gostaria de compartilhar. E depois de uma experiência que a gente vivenciou tão difícil nos anos de pandemia, quando foram batidos todos os recordes de divórcios, quando as pessoas se viram obrigadas a conviverem juntas durante muito tempo,
Eu não sei vocês, mas a gente mora numa casa em frente a um condomínio. Era cada briga que tinha ali entre casais, a gente lamentava muito isso. E quantos divórcios acabaram acontecendo, e principalmente uma característica que hoje é marcante na nossa sociedade: as pessoas vivendo para si mesmas. Cada vez mais as pessoas vivem para si mesmas. Um espírito individualista e egoísta. Isso se reflete onde? Nos relacionamentos interpessoais, na igreja. E não é fácil, porque igreja é corpo. Mas alguns acabam tendo a visão de uma igreja como um supermercado, que você chega e escolhe: eu quero isso, quero aquilo. E ainda mais, em alguns casamentos, em algumas famílias, acaba tendo muito essa característica que estou casado, mas o casamento existe para me servir. E se existem duas coisas que a gente não consegue fazer sozinhos, é ser cristão e ser casado. Ninguém consegue ser casado sozinho e ninguém consegue ser cristão sozinho. Mas hoje, devido às deformidades em nossa sociedade, muitos estão se tentando viver dentro dessa dinâmica, e não é definitivamente um modelo bíblico. Eu gostaria que você estivesse conosco nessa caminhada, que a gente pudesse estudar juntos, compartilhar juntos sobre as experiências de duas pessoas muito interessantes na Bíblia, duas pessoas que fizeram escolhas. Uma chama Abraão e outra chama Ló. E talvez você já tenha ouvido falar muito sobre eles, mas com certeza hoje a gente vai verificar isso dentro de uma característica de família e de casamento. Porque Abraão e Ló tiveram que fazer escolhas. Todos nós fazemos escolhas. Não é verdade? Sempre a gente está fazendo escolhas. Dentro do nosso papel da sociedade, a gente escolhe sobre algumas decisões importantes na nossa vida: que profissão vamos tomar, com quem vamos nos casar. Na realidade, você escolheu também estar aqui nessa noite. Escolheu estar vestido com essa roupa que você está aqui agora. Essas são algumas decisões mais superficiais. Mas todos nós escolhemos. A vida é feita de escolhas. O não escolher é uma escolha. O grande problema quando a gente escolhe mal é para onde a vida vai me levar. Porque tem um cantor chamado Zeca Pagodinho que fala: vida, deixa-me levar, leva eu, deixa a vida me levar. Olha, se você deixar a vida te levar, com certeza ela vai te levar longe de Deus. Mas nós temos a escolha de poder optar por ter um casamento segundo o padrão de Deus. E é a respeito disso que eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13. E nós não leremos todo o capítulo, todos os versículos, somente alguns. Mas eu peço que você abra e deixe sua Bíblia, o seu aplicativo aberto, porque nós vamos voltar depois ao tema algumas vezes. Mas antes de começar a ler, eu gostaria que nós orássemos juntos, que você pegasse na mão do seu cônjuge, de alguém que está aí do seu lado, sua esposa, seu marido, e nós vamos orar juntos. Pai, nós estamos aqui sabendo que o Senhor está presente aqui entre nós. Queremos discernir aquilo que o Senhor já está fazendo no meio dos meus irmãos. Obrigado pela alegria de conhecer novos irmãos, de rever alguns de longa caminhada. Obrigado porque o Senhor está presente aqui no meio desta igreja, por esses 30 anos, por toda a história escrita, por tanta gente que conheceu o Senhor aqui, por tantas famílias e casamentos estruturados nos valores do reino. E nesse momento nós te pedimos que o Senhor nos traga a revelação, que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos olhos e incendeie o nosso coração, porque nós queremos agora ouvir a Tua Palavra, queremos ler a Tua Palavra e queremos que ela se torne vida em nós, em nossos casamentos, em nossas famílias, para o louvor do Teu nome. Oramos. Amém. Eu queria falar um pouco sobre algumas escolhas.
Você já deve ter ouvido falar de Abraão na Bíblia. Certa vez Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, pega a tua família, pega as tuas coisas e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Lembrando que naquele tempo não era fácil, Abraão tinha muitas propriedades. Deixar a sua família era ir contra toda a cultura na época. As pessoas eram programadas e organizadas para continuarem sempre morando ali, geração pós geração, nas suas propriedades. E Deus chega para Abraão e faz o seguinte desafio para ele: Abraão, você pega as suas coisas e você vai para um lugar. Para onde, Senhor? Eu vou te mostrar no meio do caminho. Senhor, não dá para colocar no Waze, onde que está isso no Google? Deus, não, eu não vou te falar, e você vai descobrir isso no meio do caminho. E Abraão foi. Que fé, hein? Que desafio tremendo. Já pensou se Deus chega para você hoje e fala: olha, pega aqui a sua família, as suas coisas e sai. E para onde? Eu vou te mostrar no meio do caminho. E foi exatamente isso que Abraão fez, e foi junto com o seu sobrinho Ló, que também tinha muitas propriedades. E num determinado ponto da caminhada, eles chegaram num lugar em que ali era um local bom para eles morarem. E a respeito disso que a gente vai começar a falar. Abraão, diz a Bíblia que ele invocou o nome do Senhor. O versículo 4, veja na sua Bíblia, diz que ali Abraão, até então era Abraão, né? Não era Abraão, ele invocou o nome do Senhor. Meus irmãos, como isso é importante e fundamental numa família, num matrimônio, a gente orar buscando direção de Deus. Quantas vezes nós já acordamos e saímos já correndo, cada um para o seu trabalho, faculdade, atividades, sem consultarmos a Deus, sem buscarmos a guia do Espírito. O que o Senhor tem para nós? E já colocamos o piloto automático e saímos. E quantas vezes nos arrependemos de determinadas atitudes e decisões intempestivas que nós tomamos, sem buscarmos direção de Deus? Eu vou além. Quantas vezes nós tomamos a atitude de viver o dia a dia sem parar e ter um tempo de oração com o nosso cônjuge? Eu estava vendo uma pesquisa de um Instituto Cristão que mostrou que somente 8%, presta atenção, 8% dos casais cristãos têm o hábito de orarem juntos. 8%. Não, eu não vou perguntar aqui. É algo muito preocupante, e eu quero dizer para você que na caminhada eu nunca me deparei com um casal que estava passando por uma situação de crise em que eles falavam assim: nós oramos juntos. Isso não acontecia, não oravam juntos. Eu não estou falando que quem não ora juntos está em crise. O que eu estou falando é que eu nunca me deparei com um casal em crise que tivesse o hábito da oração em conjunto. Isso é muito importante, irmãos, porque a Bíblia fala sobre isso. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. A Bíblia fala em Deuteronômio, o judeu tinha essa orientação de, durante todo o dia, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao viver o dia a dia, de sempre estar conectado com Deus. A Bíblia está falando sobre intensidade. Ou seja, se queremos viver um casamento segundo o padrão de Deus, nós precisamos de intensidade com Deus. Deus não pode ser um adendo, alguém que a gente lembra de algumas orações específicas, como um despachante para a gente pedir algumas coisas. Um relacionamento entre um casal começa baseado em Deus. A Bíblia fala sobre intencionalidade.
Ou seja, se eu não tenho a intenção, se eu não coloco isso como prioridade na minha vida, orar juntos como casal, orar juntos como família, isso não acontece naturalmente. Nós precisamos exatamente disso. E o grande risco de não termos uma vida de oração, uma vida de buscarmos ao Senhor em família, é a gente viver como a família Margarina. A família Margarina é aquela do anúncio, da propaganda. Já reparou? Todo tipo de trailer, de comercial de margarina, aparece a família feliz. Acorda o pai, a mãe, todos nós acordamos de manhã com aquela cara de pastel de queijo, não é verdade? Mas no comercial de margarina, ele acorda assim, sorrindo, a mulher já maquiada, e eles acordam, fazem um café, os filhos todos sorrindo, pegam o pão, um atira para o outro, e põe na torradeira, salta, paga a margarina, abre a boca, joga pão na boca do outro. Fica todo aquele clima de família Margarina. Igreja é um local em que nós somos muito tentados a sermos família Margarina. Da gente mostrar uma imagem de algo que não é. Como é triste quando chegam alguns irmãos para a gente falando sobre situações de crise em casamento. Meu irmão, mas há quanto tempo isso está acontecendo? 10 anos, 12 anos. E só agora você veio falar com a gente, depois que o negócio explodiu, porque era a família Margarina. Há uma tendência de queremos mostrar fotos, postar na internet, né? Aquela foto feliz, todo mundo contente, sem que realmente haja ali uma experiência com Deus. A gente precisa ter muito cuidado. Primeira coisa que eu queria falar com você é: tenha a mesma escolha que Abraão teve. Escolha invocar o nome do Senhor para o seu lar. Amém. Segundo ponto, veja comigo aí no capítulo 13, dos versículos 6 a 9. E não podiam morar os dois juntos, está falando sobre Abraão e Ló, na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Havia um embate entre os dois parentes. Ló era o sobrinho, Abraão era o tio, Abraão era mais velho. E Abraão teria o direito da escolha, afinal não dava para conviver com tanto gado, tanto rebanho, num local limitado. E Abraão tinha todo o direito, por ser mais velho, de escolher. Mas para ele, a paz familiar era mais importante do que qualquer tipo de bem material. Ele reagiu a uma dificuldade familiar através da paz, buscando a solução da paz. Isso é muito importante dentro da nossa casa, porque todos nós temos conflitos. Uma das coisas que muito nos prejudica como meio evangélico são alguns livros que aparecem assim: como ter a família perfeita, 12 passos para ter a família perfeita, como viver uma vida sem conflitos. Pessoal, isso não existe. Isso não existe. Todos nós temos fraquezas. Só que a fraqueza do meu cônjuge não é para que eu tripudie em cima da fraqueza dele, mas ao contrário, Deus me colocou para ajudá-la a
a superar essa dificuldade. Deus me colocou numa área que ela tem fraqueza, para que eu possa ajudá-la a superar essa fraqueza e essa dificuldade, e vice-versa. Deus a colocou na minha vida para me ajudar nas áreas em que eu tenho dificuldade, como instrumento de Deus, como um campo missionário. A fraqueza do outro não é para a gente tripudiar, mas você é ruim mesmo, hein, cara? Ei, coisinha ruim, oh Deus, o que eu fiz, meu Senhor? Essa cruz vou ter que carregar. As fraquezas do nosso cônjuge são colocadas para que a gente possa, na dependência da graça de Deus, sermos instrumento de Deus para abençoar a vida do seu cônjuge. E se eu te perguntasse aqui, pense em 3 fraquezas, 3 defeitos do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa. Rapidamente, né, vem à nossa cabeça isso. Rapidamente, né? É fácil a gente lembrar. Pois é, Deus te colocou, não para você ficar zoprinando, espinafando, você é isso aqui, não. Te colocou exatamente para você ajudar em oração, se colocando ao lado, suportando, ajudando, e assim reciprocamente. Conflitos surgem para que sejamos aperfeiçoados na unidade e no relacionamento um com o outro, porque família é o lugar de empatia, família é o lugar desses relacionamentos. A família é a ideia de quem? Quem inventou a família? Deus. Família é a ideia de Deus. Aí eu te pergunto, Deus tem boas ideias? Com certeza. Família é a maneira como Deus entendeu que o ser humano deve vivenciar em unidade. Hoje, quando a gente fala de família, obviamente nós estamos falando somente no modelo de família nuclear, pai, mãe e filhos. Hoje há uma realidade dentro da nossa sociedade contemporânea muito extensa sobre família. Mas a família foi um projeto que Deus colocou para que o ser humano vivesse em sociedade. Alguns modelos ideológicos ao longo da história tentaram quebrar esse modelo de família. E aonde isso aconteceu, a sociedade fracassou. Então nós precisamos entender que essa é uma ideia de Deus, é um modelo de Deus, a sociedade em família. Por isso que o inimigo tenta destruir a família, para mostrar que esse projeto de Deus não deu certo, que essa ideia de Deus não foi boa, porque o inimigo sempre tenta um trabalho contra Deus. E aqui a gente poderia falar muita coisa, mas você sabe quanto há uma ação intencional do inimigo visando destruir a família, ridicularizar a família. E aí a gente precisa estar muito consciente em relação a isso, porque a igreja é um instrumento de Deus levantado para ser luz no meio das trevas. As famílias que temos aqui hoje são tochas acesas por Deus no meio das trevas. Aonde Deus te colocou, ali no seu condomínio, ali no seu trabalho, junto aos seus familiares, Deus te colocou para que a sua família seja uma luz acesa no meio das trevas, para que as pessoas vejam. A luz é colocada no local onde possamos ver, iluminar. Esse é o propósito de Deus. Então que a sua casa seja esse local que reflita essa graça, essa luz do Senhor Jesus. E é muito interessante, né, a gente ver que aqui nós estamos falando de 2 homens representantes de 2 famílias, e junto com eles vinha todo um clã, né, de trabalhadores, de animais e de tudo. Por isso essas escolhas precisaram ser feitas, porque não tinha espaço para todos eles. Então Abraão e Ló eram de uma família expandida, mas cada um deles tinha sua própria família, e a escolha de cada um deles refletiu na sua família. Então, se você continuar lendo Gênesis 13, Abraão invocou aos pés do Senhor e disse para Ló: escolhe. Ele era o mais velho e ele deu a vez
para o seu sobrinho escolher. E aí, gente, eu não sei quantos aqui já leram e já prestaram atenção na sequência desse texto. Ló não orou e sequer disse para Abraão: escolhe você primeiro. Ele sabia que havia uma hierarquia. Se tem um povo que guardava isso, é o povo hebreu, né? Eles têm isso, a hierarquia, o mais velho, o primogênito e tal. E Ló não quis nem saber. Ló pensou: é a minha oportunidade, eu vou me apoiar aqui, vou fazer a minha escolha. E aí Ló não orou, não buscou o Senhor, não falou para Abraão em primeiro, ele simplesmente olhou. Provérbios 16, 2 diz: todos os caminhos do homem lhe parecem, não mentira, gente, é assim mesmo, lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Aos nossos olhos, todos os caminhos parecem puros. E aí você vai ver que as escolhas foram feitas pela vista, né? Eu preciso pensar biblicamente para fazer minha escolha. E aí entra a cosmovisão bíblica. Vocês sabem que cosmovisão é a forma como eu vejo o mundo. Qual é a sua visão do mundo? Onde a visão de um cristão deve estar baseada? Onde? Na palavra de Deus. Então, a nossa cosmovisão tem que ser bíblica. Então, eu tenho que fazer as minhas escolhas baseadas no que a Bíblia me fala. E Ló, ele simplesmente fez as escolhas baseado na vista. Ele se baseou naquilo que ele viu. Diz o versículo 10: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Vejam as palavras. Como era o jardim do Senhor? Pode responder, gente. Era? Não. Ele diz como o jardim do Senhor. Era a terra do Egito? Não. Era como? Era lindo. Ele olhou aquela campina e ele pensou: é ali mesmo que eu vou amarrar meu burrinho, é ali mesmo que eu vou fazer a minha tenda, é ali mesmo que eu vou levar minha família. Então, aquilo que parecia que era maravilhoso, parecia que era de Deus, só parece, porque as aparências enganam. Não se esqueçam que Ló estava levando a sua família. Ele era responsável pela sua família e ele escolheu aquela campina. Ele escolheu morar perto de Sodoma, que já se sabia era uma terra perversa. E aí diz no versículo 12: Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. Ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Gente, quem tiver a Bíblia aí, grifa isso aí, mesmo no seu aplicativo aí. Ele não foi de uma vez. Ele não pegou a sua esposa e as suas filhas e falou assim: vamos, gente, corre, que nós já chegamos aqui, a nossa casa. Não, ele ia armando, porque ele sabia para onde ele estava indo. Então, um dia ele parou perto, naquele coqueiro. No outro dia ele andou um pouquinho mais, ali tinha uma aguinha, ele parou com seus animais, até que ele entrou em Sodoma para ali morar. Lá ia armando as suas tendas, que é uma metáfora para dizer que ele cobiçou as coisas do mundo. Foi um processo. Ele aos poucos foi se tornando atraído e se deixando atrair por aquilo. Só abrir aqui nesse programinha aqui que parece que é. Não, gente, mas é só uma série. Isso aqui não tem nada de pornografia, não. É só uma série. Aí você assiste um capítulo, parece que tinha umas coisinhas meio estranhas. Mas deixa eu ver qual é o próximo capítulo. E aí você chama a esposa para ir junto. Você chama o marido para ir junto. E aí as coisas começam, parece que, patinar, que você começa a achar que as coisas se tornam mais normais. Ele começou a entrar dentro de Sodoma e achar que aquelas coisas eram normais. E aí, gente, olha Gênesis 19:1. Já passamos 3 capítulos. Olha Gênesis 19:1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos
a Sodoma, a cuja entrada estava lá sentado Ló. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Aqui todos esses outros capítulos mostram que Deus fala que é destruir, e Abraão fica lá, não, Senhor, mas se tiver não sei quantos justos, vai diminuindo, até que Deus fala, tá bom, vai, vamos lá salvar a família do Ló, né? E aí os anjos chegam na cidade para salvar Ló e sua família. Mas olha o que diz o versículo. Ló estava aonde? Gente, vocês estão olhando? Cuja entrada estava Ló. Entrada do quê? Da cidade. Vocês sabiam que só sentava na entrada da cidade os homens que julgavam aquela cidade? Se você ler outros livros, você vai ver na Bíblia que fala, estava sentado à porta da cidade. Só se sentava à porta da cidade gente que já estava lá na cultura, gente que já era do povo. Ou seja, Ló foi levando a sua família para Sodoma. E quando Deus falou, vou destruir, Abraão, que não fez a escolha, deixou Ló a escolha primeiro, ele amava tanto a sua família que ele falou, Deus, salva meu primo Ló e sua família. Se tiver um justo, 2 justos, 10 justos. E aí os anjos vão lá para salvar. E aí, gente, é tão incrível, eu queria que vocês lessem isso depois, que eles entram, né, com Ló manda entrar, vamos, leva para casa, A cidade era tão perversa que os homens daquela cidade começaram a bater na casa de Ló. Abre essa porta, que nós queremos esses 2 homens que estão aí. Gente, Ló falou assim, amigos, irmãos, não se irem, amigos e irmãos, para um povo pagão, ímpio, totalmente fora dos padrões de Deus. Está dando para pegar? Qual foi essa escolha de Ló? E onde essa escolha de Ló levou a família? Ló estava tão absorto naquela sociedade que ele falou, não, esses homens são anjos do Senhor, levem minhas filhas. Para que aquele povo queria, gente? Preciso explicar todos os detalhes. Ele estava absorto. As filhas estavam absortas naquela sociedade do mundo. Aquilo tinha entrado dentro da família. Sodoma estava dentro deles. Então, gente, isso aqui é muito sério. É muito sério. Porque Ló agora já era uma figura importante naquela cidade. E aí, sabe o que o povo fala? Quando Ló fala, meus irmãos, meus amigos, eu não posso entregar, né? Eles viram assim, oxe, esse cara nem é nosso. Como assim? Ele estava com o coração lá, mas eles não consideravam. Então, gente, o mundo é corrupto, enganoso, sujo e perverso. E as nossas escolhas podem levar os nossos filhos. Os maridos podem levar as suas esposas. E as esposas podem levar os seus maridos. Se nós não fizermos as nossas escolhas aos pés do Senhor. Amém? É muito pesado isso aqui. Eu concordo com vocês. Eu acho esse texto e eu acho essa escolha de Ló e as consequências muito pesadas. E aí, gente, nós vemos que Ló agora era um homem, uma figura importante, se achava importante, né? Igual acontece com aquele que vai negociando seus princípios lentamente, gota por gota, comprometendo a sua integridade cristã, comprometendo a integridade cristã da sua família, e a igreja então nunca presta. A igreja, não, essa igreja está ultrapassada, não, essa igreja é muito radical, não, essa igreja não precisa se meter na nossa vida, não, discipulado, grupo conectados com Cristo, que isso? O que você vai fazer lá? Porque ele está desconectado com Cristo, porque ele foi negociando os seus princípios e foi vivendo uma caiação. Sabe aquela história de passar só o carro assim e dizer, olha que lindo, da família Doriana? Então, é isso que aconteceu com ele. Ele foi vivendo só de aparência. Tiago 4,4 diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo
é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo do mundo? Então esquece, porque você não vai ser amigo de Deus. Ai, mas aquele é o melhor amiguinho do meu filho, ele é da escola, sabe o que é? Não, pode ter muitos amiguinhos maravilhosos na escola, mas é aquela história, ai, na igreja, ele não faz turma, não sei se isso aqui é só Guarulhos. Ai, é tão difícil, parece que ninguém convida, parece que ninguém chama. Ai, quando é adolescente, então, é a tragédia. Porque ele não tem turma, porque ninguém chama, porque na igreja não faz, porque na igreja não acontece. E você não se posiciona. E você não diz, você vai, porque nós também vamos. Ai, ele tem... Nesse momento a escolha é tua. Você está escolhendo para onde você quer levar a sua família. Pais e mães que têm filhos aqui, pequenos, nossos já estão grandes, mas nós tivemos esse momento. Nós tivemos por muitas vezes que dizer, não, você vai. Ai, eu não quero ir porque eu não quero ir, vai. Hoje é o dia dos adolescentes, pois você vai. Nem que for para você ficar sentadinho lá, só, sem conversar com ninguém, mas você vai. E Deus é quem faz a obra. Agora, se você começar a negociar, hoje ele também não quer ir no culto. Ele tem 12 anos, mas hoje ele escolheu que ele não quer ir no culto. Quem escolhe é você. É o seu marido. Estou falando do seu marido porque eu sou uma esposa, né? Então, a escolha tem que ser feita junto, aos pés do Senhor. Não negocie, não negligencie, não fale da igreja, não fale dos irmãos na sua mesa. Porque a mesa da sua casa é o lugar sagrado. É o lugar da conexão, conectados com Cristo. Esse é um outro assunto que eu gosto de falar, viu, Leila? Cadê? É um outro assunto que eu gosto de falar. Não negocie, porque ali é um lugar de bênção. Não é o lugar de você falar tudo aquilo que você foi deixando para trás. Então, a escolha de Ló, gente, depois de Ló levar toda a sua família para morar na cidade de Sodoma, onde habitava gente com todo tipo de impiedade contra Deus, foi o que ele fez, ele levou. E hoje nós vemos que alguns têm permitido que a sua família seja influenciada por todo tipo de impiedade. E aí que eu falei das amizades, cuidado, incentive, cultive a amizade do teu filho na igreja. O diabo é a fonte primária dos ataques. Ele tem ciladas e estratégias contra nós. Existe uma cultura satânica nas mídias. Cultura vem da palavra cultivo, de onde vem a palavra culto. O que é que você está cultivando dentro da sua casa? Ao culto a quem você está prestando? Quanto tempo você fica... Não estou falando do seu filho não, estou falando de você nas redes sociais. Quanto tempo seu filho está lá esperando o almoço, você está lá nas redes sociais? Não, eu só estou fazendo um negócio do trabalho aqui. Aí pôs a mesa e sentou com o celular. Não, eu só estou dando uma resposta para não sei quem. Tudo isso é cultivo do diabo, para tirar a gente da conexão com a família. Então, vamos tomar muito cuidado, porque a nossa luta, gente, não é contra o Instagram, Netflix, Rede Globo, filmes de Hollywood, Disney, né, porque tudo agora, né, o povo, nem contra o movimento LGBTI+, mas contra o diabo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades e o diabo que está aí operando. Então, não é tentar viver em uma bolha, mas ensinar o caminho correto. Na realidade, gente, não é difícil levar a família para um lugar assim, como Sodoma. Difícil é depois tirá-la de lá. Vou repetir. Na realidade, não é difícil levar a família para um lugar assim como Sodoma, porque você vai fazendo a sua tenda muito lentamente, você vai levando. Difícil é depois tirá-la de lá. Ló só conseguiu tirar de Sodoma suas duas filhas, que já eram noivas, com os sodomitas, e eles não quiseram ir, porque eles não acreditaram naquilo, e seus genros quiseram ficar porque não deram crédito. Sua esposa, como todo mundo sabe, olhou para trás, e o anjo falou, não olha para trás. Ela olhou para trás. E por que ela olhou para trás? Porque ela estava tão ligada emocionalmente à cultura da cidade e o seu pecado que saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela.
Ló e sua família estavam enraizados com corpo, mente e coração naquela sociedade perversa. Conforme a Angélica foi falando sobre essa questão de um processo que Ló foi armando as suas tendas mais próximo de Sodoma, eu estava lembrando que quando eu era pequeno, junto com os meus irmãos, a gente ia no sítio do meu avô e a gente gostava à noite de pegar rã. E eu não sei se alguém aqui já provou rã, mas é uma carne deliciosa, é muito bom. E a gente pegava a rã, e a rã ela tem uma particularidade, seja cozida ou você fazendo frita. Se você tirar assim, a pele da rã, e se você jogar no óleo fervendo, na água fervendo, ela fica se mexendo e vai espirrando aquilo lá em todo mundo. Você tem que colocar ou na água fria ou com óleo frio. E ela vai aquecendo, aí sim ela vai fritando e vai cozinhando. Se você jogar no óleo frio devido a uma série de tendões que eles têm lá, a rã, ela vai espirrando água. Eu estava lembrando que na vida cristã é assim. Nesses processos, nós nem sempre percebemos quando algumas coisas começam a acontecer na nossa família e no nosso casamento. A Leila falou aqui sobre essa caixinha com atividades diárias. É muito interessante porque esse tipo de coisa nos remonta, nos lembra de atividades do dia a dia do casamento, para de uma maneira intencional despertar em nós coisas que são importantes. Porque sabe o que vai acontecendo? Ao longo do tempo, a gente vai tendo atividades, criar filhos, sustentar a casa, e se não nos policiamos, o nosso diálogo se resume a: como é que está o menino na escola? Que horas você chega? Quanto foi a conta de luz nesse mês? Passa manteiga. O que a gente vai pedir de marmita hoje? A gente começa a viver como sócios e não mais como marido e esposa. E esse tipo de coisa traz uma incomodação. Quando chega alguém com alguma tarefa diária que sai fora da nossa rotina, talvez você tenha pensado: o que a Leila foi arranjar para minha cabeça hoje? E repetiu, né? Eu estava brava, aqui dando bronca de tudo. Por quê? Porque isso tem um propósito. E eu achei muito legal, eu gostei da ideia da caixinha, viu? Porque é o seguinte, irmãos, isso não acontece da noite para o dia. Eu quero dizer para vocês que dentro da realidade pastoral, e isso acaba acontecendo infelizmente em várias partes, a gente observa casais que já entraram numa mesmice, numa situação em que não há mais aquela vibração. Eu não estou dizendo que você tem que ter aquela paixão adolescente, arrebatadora, mas eu estou falando em que se foi perdendo o brilho, a alegria, e as coisas começaram a entrar numa rotina. Você sabe que uma das coisas que a gente faz para evitar isso a cada 15 dias mais ou menos a gente sai juntos para conversar algumas coisas. E nesse dia a gente não fala de filhos, e não é fácil não falar de filhos, principalmente quem tem filho pequeno. A gente não fala da igreja. Aliás, esse assunto é uma dificuldade, porque aonde a gente está sempre aparece alguém ou da igreja ou de uma outra igreja, e a gente tinha um lugar escondido assim, sabe, um canto assim que a gente ia no lugar ali para tomar um café, para a gente conversar, em que a gente faz grandes revelações e surge aquela grande pergunta: já que a gente não vai falar de filho, já que a gente não vai falar de igreja, o que a gente vai falar? Da gente. Em que um pergunta para o outro: como eu estou como marido? Eu pergunto isso para ela. E sempre ela tem uma listinha. O que eu posso melhorar como marido? E aí é
um ambiente legal, porque se ela fala isso em algum momento que eu estou meio bravo, algum momento que alguma coisa não está acontecendo legal, não cai legal. Mas quando eu crio um ambiente para que estou permitindo ser advertido, ser exortado, ser corrigido, ser alertado, qualquer outra coisa, e vice-versa, é um outro ambiente e a gente ora juntos e sai de lá com outro propósito. Uma coisa muito complicada é sobre o relacionamento com o sexo oposto. Nem sempre nos damos conta que entramos em relacionamentos perigosos. Eu me lembro de uma pessoa da igreja que chegou para mim e falou assim: você poderia conversar com meu irmão? Ele é cristão também e ele está tendo algumas dificuldades nessa área de relacionamento com a esposa. E por que ele não conversa lá com o pastor dele? Eu falei: não, porque assim, eu gostaria muito que você conversasse com ele. Tá bom. Eu conhecia a pessoa, mas não tinha assim muito relacionamento com ele. Ele chegou e começou a contar de uma colega de trabalho, em que ela começou a falar assim: nossa, mas como você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa especial. E fala, o que acontece? Não, eu sou cristão. Eu queria ouvir um pouco mais sobre a sua fé. Podemos almoçar juntos? Ela falou. Ele: claro, vamos almoçar juntos. E ele, um homem casado, foi almoçar com a colega. E aí eu estou lembrando da rã, que a rã começa com óleo frio. E aí eles continuaram conversando. E aí almoça no outro dia. E ela: mas como fala mais de Deus, da sua fé? E eles começaram a almoçar quase todos os dias juntos. Até que eles começaram a se tornar confidentes. E ela foi falando, e ele foi falando sobre a vida dele, sobre o casamento. E o óleo da rã foi esquentando. E o óleo está esquentando na rã. E eles foram se relacionando. E aí depois, um dia, eles foram passear juntos no shopping. Mas ele era uma pessoa casada, ele não podia entrar nesse relacionamento. A esposa dele não sabia. E o óleo foi esquentando. Até que um dia eles saíram juntos e quase aconteceu. Foi aí que ele despertou. E ele veio falar comigo. E eu falei para ele assim: rapaz, como isso foi um processo. Você foi armando as suas tendas próximas a Sodoma. E a rã já estava frita. E eu falei: por que você não fala com a sua esposa? Por que você não fala com o seu pastor? Ele falou: esse é o problema, a minha esposa é a pastora. As coisas vão acontecendo aos poucos. Eu não sei como está a sua vida hoje aqui, mas os relacionamentos que a gente começa a ter fora do casamento, a vida que a gente começa a ter dentro de um casamento como sócios e não mais como homem e mulher, isso é uma situação extremamente perigosa. E quando a gente está falando aqui de armar a tenda próxima a Sodoma, talvez você pense em alguma questão assim mais séria: Sodoma, homossexualidade, ou algum pecado de adultério, mas talvez em situações do dia a dia em que hoje não há mais motivo para vocês dois saírem juntos. E certa vez, num encontro de casais, a gente em Guarulhos, a gente deu uma tarefa para os que estavam ali, que o casal naquela semana saísse juntos, só os dois, para falar não sobre a igreja, não sobre o governo, não sobre filhos, mas para falar deles. E na outra semana nós tivemos o retorno e tiveram casais que falaram assim: nós não conseguimos sair sozinhos. Ou convidamos algum casal para sair juntos, outros não saíram, e alguns outros falaram assim: a gente não tinha o que falar. Olhavam para a cara do outro, sabe aquele negócio assim, cri.
Se você hoje tivesse que sair somente vocês dois, para falar olhando no olho um no outro, o que você sente? Coisas práticas, como isso aí de levar um bombom, de falar eu te amo, mas situações práticas no dia a dia. Mas sabe o que é? A gente gosta de colocar como se o nosso problema fosse a Netflix, como se fosse esses movimentos, como se fosse a Rede Globo. Mas quando a gente baixa para um nível do piso aqui, do nosso dia a dia, a gente pode ver que muitas vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Quando vamos entrando numa rotina do dia a dia. Por isso que a igreja é a escola do Evangelho, onde nós podemos aprender, através da aplicação do Evangelho em nossa vida, no dia a dia, maneiras maravilhosas da gente conhecer a Deus, através da sua graça manifestada em nossa família. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, abra comigo agora nesse texto. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós temos uma série de ideologias e conceitos, e muitas vezes ausência de conceitos de família na parte do mundo. O problema é que esses ideais, essa forma do mundo, acaba sendo a nossa forma. E a Bíblia diz: não tomem a forma, não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, porque o mundo sempre vai tentar nos espremer para este molde. E hoje, quando as nossas famílias, os nossos casamentos não estão de acordo com o molde do mundo, somos criticados, somos perseguidos. Quando a gente vive de uma maneira diferente, isso traz um incômodo. Estava conversando com o Humberto antes da reunião, ele comentando que graças a Deus está aqui há 30 anos, né, Humberto? 32 anos. E chega a gente para ele e fala: você ainda está aqui lá na comunidade. Porque o lance hoje é a transição, você ir para lá, você ir para cá, é essa itinerância gospel que tem. E a gente tem o risco de ter muitas vezes igrejas cheias de pessoas vazias. Quando o Evangelho não se faz presente em nosso cotidiano, a gente começa a vivenciar uma espiritualidade que não é real. E aí a gente não tem a transformação da mente. Presta atenção, o que a Bíblia diz é que somente uma mente renovada em Deus, pode me levar a ser o marido segundo o padrão de Deus. Somente uma mente renovada em Deus pode me fazer entender, não o que eu quero, mas o que o Evangelho quer falar comigo sobre ser um marido segundo o coração de Deus. Então é necessário a mente renovada, porque mente renovada é identidade restaurada. Mente renovada é identidade restaurada. A nossa identidade como filhos de Deus. Por isso que eu preciso dessa mudança de mente. Quando eu tento viver a vida cristã ainda com uma mentalidade anterior, com os conceitos e preconceitos e com patrões do mundo, esse tipo de conceito de Barbie. Você pode ser feliz, você pode conseguir tudo o que você quer, o mundo é cor-de-rosa. Balela. A nossa irmã que estava aqui à frente do louvor, 22 anos de casada, falou: o casamento é justamente isso, são as lutas, são as dificuldades e como a gente precisa da graça de Deus para viver dessa maneira. E agora a gente vai falar sobre, já indo para o final, as consequências das escolhas erradas de Ló. Isso, e assim, é muito bom a gente pensar que só com uma mente renovada em Cristo
eu entendo que não sou eu que vou mudar o comportamento do meu marido ou da minha esposa. É só a mente renovada, porque comportamento é o externo, mas a mente renovada é o interno. Então, só com internamente renovado no Senhor, eu consigo ser uma esposa melhor, uma esposa que entenda o padrão bíblico para mim, ele, o padrão bíblico para ele, e vamos fazer as escolhas aos pés do Senhor, como não fez Ló, né? E aí eu só quero deixar aqui uma consequência do que aconteceu com as escolhas de Ló. A escolha de Ló restringiu da bênção, gente. Quando ele teve que sair correndo de Sodoma, ele teve que deixar todos os seus bens. Vocês lembram que ele foi? Ele escolheu uma campina, um lugar, porque ele tinha muitos bens. Pois é, ele deixou tudo para trás. Ele deixou tudo para trás. Diz em Gênesis 19, 15 e 16: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegaram os homens pelas mãos, a ele, a sua mulher, as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Dá a impressão que ele saiu correndo, jogou os caras para fora. E aí pegou fogo. Ló estava tão fora dos conceitos de Deus e tão contaminado dos conceitos do mundo, que os anjos tiveram que empurrar para longe, porque Deus estava falando e a pessoa não estava entendendo, né? E assim é conosco. Deus fala e muitas vezes a gente não entende. E aí, gente, só para fechar as consequências, vocês lembram da história? A mulher vira a estátua de sal, porque ela olhou para trás, e sobra Ló e suas 2 filhas. Elas não tinham marido, porque os noivos ficaram em Sodoma. Elas pensaram: o mundo acabou, não sobrou nada, não sobrou ninguém, só sobrou nós, nossos pais aqui. Elas eram tão fora do padrão, tão encharcadas do padrão mundano, que a mais velha, né, claro, tomou a iniciativa e falou para a mais nova: olha, vamos embriagar o nosso pai? Hoje embriagamos e eu deito com ele, amanhã embriagamos e você deita, e nós vamos preservar, pensando na raça humana, né, com incesto. Gente, é degradante, é desesperador você pensar numa cena grotesca dessa. Por quê? Porque elas estavam totalmente encharcadas de Sodoma dentro do seu coração. E desses 2 incestos surgiram os povos Moabitas e Amonitas, tá? Moabe e Amon, que eram 2 povos que inimigos digladiaram com o povo de Deus durante toda o Velho Testamento que você lê. Você vê lá, Moabitas, Amonitas vieram aqui de Ló. Então, as consequências da sua escolha, você vai carregar, eu vou carregar, nós vamos carregar. Então, qual escolha nós vamos fazer? E só terminando aquele ponto que eu falei sobre mente renovada, é uma questão muito importante, senão a gente entra num padrão de comportamento. Então, para que eu seja o marido ideal, eu tenho que fazer isso e esses passos. Obviamente, é uma questão de sujeição à vontade de Deus. No mundo em que cada um vive para si mesmo, quando eu me submeto ao senhorio de Cristo, ou seja, não basta agora eu simplesmente fazer isso, eu tenho que ter a mente renovada para entender, conforme a mente de Cristo, o que Ele quer para mim. Porque existe um padrão do mundo cada vez mais romantizado sobre amor. Quando a Bíblia fala de amor, não é esse amor de Hollywood que a gente tem hoje, esse amor dos filmes. Amor, quando falava na Bíblia, e tal pessoa amou a sua esposa, amor na Bíblia significa, em hebraico, necessariamente cuidar dela até o final da vida. Esse é o conceito de amor, de alguém que cuida de alguém até o final da vida. E aí tem uma figura que eu queria falar, para terminar, que é muito prática, que é a figura do jardim. Eu não sei quantos aqui tem jardim, quem gosta de jardim. No caso, eu tenho um pequeno jardim, quem cuida mais é a minha esposa. Mas, como é que é o jardim? O jardim, se você não cuidar desse jardim, se você não for lá
tirar as ervas daninhas, os bichos peçonhentos, se você não adubar, se você regar, se você não cuidar do jardim, basta um mês que você não cuide. Na hora que você volta, está cheio de mato, seco, feio, o jardim totalmente tomado por pragas. E você fala assim: puxa, olha como é que está esse jardim, olha o jeito que ele ficou. Basta você não ir ao jardim. O casamento é mais ou menos assim. É como se fosse um jardim. Você tem que tirar os bichos peçonhentos, regar, adubar, tirar o mato, cuidar. Tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, eu não sei por que meu casamento está desse jeito, eu não fiz nada. É esse o problema, não fez nada. Tem que fazer. E você está no lugar certo, na hora certa. Isso aqui, neste momento, é uma reunião, um local, porque você veio. Porque eu imagino que você está preocupado com o seu casamento. Tem que fazer algo. O casamento necessita de intencionalidade, de uma ação, sempre com essa mente renovada. Abraão, como consequência das suas escolhas, ele foi formado. Dele foi formado o povo de Israel e o povo de Deus. Gálatas fala que nós somos de Cristo, então somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Abraão fez a escolha correta, por isso ele tomou posse da terra que Deus lhe prometeu. Abraão foi chamado amigo de Deus, e ele termina o capítulo 13 falando que ele edificou um altar ao Senhor. A história de Abraão termina com uma vida de adoração e rendição a Ele. Então a pergunta hoje para você levar para casa é justamente essa: qual será a sua escolha para o seu matrimônio? Para onde você vai levar a sua família? Qual será a sua escolha? Uma coisa muito importante nessa hora é a gente lembrar da graça de Deus. Se por acaso nessa noite hoje você reconhece que o seu casamento precisa ser visitado pela graça, que o seu casamento precisa de mudanças, você tem duas escolhas: sair daqui, fazer conta que nada aconteceu, continuar tudo do jeito que está, ou você tem a escolha de trabalhar intencionalmente o seu casamento, você, sua esposa, seu esposo, seu marido, ambos, através da graça de Deus, para que o Senhor estenda a sua mão, visite com a sua graça e faça um casamento que seja luz no meio das trevas e um casamento que glorifique o Senhor Jesus. Sempre é tempo de restauração. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, que o Senhor continue derramando graça dia após dia na vida de vocês. Obrigado.